Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa primeira sessão da Assembleia Municipal, neste caso extraordinária. Sendo extraordinária, obviamente, os modos de funcionamento são um bocadinho diferentes daquilo que é o nosso habitual. No entanto, há coisas que são igualmente, que igualmente se têm que fazer. E o primeiro ato que nós temos que fazer é a verificação das presenças de todos, e eu pedia desde já à nossa primeira secretária que pudesse fazer a chamada. Então, boa noite a todos. Passo então à chamada. Estevão Manuel Machado Pereira, presente. Marília de Jesus Vaz Lasquinho, presente. Nuno José Caeiro Grave. Vítor Miguel Lopas Fialho. Sara Patrícia Galego Rodrigues. António Manuel Dimas Grosso. Marta Sofia São Pedro Figueiredo Lopes Rebocho. Bernardino António Bengalinha Pinto. Fernando Manuel Tintim Janeiro, que vem em substituição da Maria Vitória Xaviera. José Fernando Nazaré Pereira, que vem em substituição de João Antunes, que se faz por impedimento da Maria Antônia Boteta Gomes. Joana de Carvalho Galvão. Maria Leonor Fernandes, que vem em substituição de Cecília Isabel Pinto Lopes. Célia do Carmo Mendes Remorim Pérez Sabino. Ricardo Filipa Malagão Soldado. João de Deus Carapeto Fialho. Rosinda de Fátima Bandarra Gaio. Frederico Miguel Claudino Nunes de Carvalho. Vasco Miguel Teles Fialho. Muito obrigado. Sendo assim, temos condições para avançar com a nossa Assembleia de hoje. Quero também cumprimentar, para além dos eleitos da Assembleia, dos eleitos da Câmara Municipal, o público hoje aqui presente. O nosso primeiro ponto da ordem de trabalhos é a proposta de aprovação da ata em minuta no final desta sessão. Pergunto se alguém tem alguma coisa a objetar. Pergunto se há votos contra, se há abstenções. Não havendo, vamos fazer, no final da sessão, a aprovação desta ata em minuta. Passamos de imediato ao segundo ponto. Proposta de delegação no Sr. Presidente da Câmara da competência para a assunção dos compromissos plurianuais nas situações previstas no número 3 do artigo 6º da Lei nº 8/2021, de 21 de fevereiro, que é a Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso. Sr. Presidente da Câmara, boa noite. Não sei se nos quer dar alguma explicação sobre este ponto, ou endossá-la a alguém. Muito obrigado. Boa noite a todos, senhores vereadores, senhores membros da Assembleia, público, todos os presentes. Isto é habitual para quem está dentro destas coisas. É uma proposta de delegação de competências que a Assembleia faz ao Presidente da Câmara para que este possa autorizar a despesa até um valor aproximadamente dentro dos 100 mil euros, sem ter que ir à Assembleia. Portanto, normalmente isto faz no princípio dos mandatos. Se alguém precisar de mais alguma explicação, eu posso pedir à Maria Idades para acrescentar alguma coisa no caso de quererem saber mais algum pormenor. Está, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Há alguma questão que algum membro da Assembleia Municipal queira colocar sobre este ponto? Façam um favor. Não havendo aparentemente intenções de intervenção, vamos pôr o ponto à votação. E em relação ao segundo ponto da nossa ordem de trabalhos, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Não havendo um ou outro, podemos considerar o ponto aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 3,
eleição dos membros que integrarão a Assembleia Intermunicipal da CIMAC, Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, ao abrigo do artigo 83 do anexo 1 à Lei número 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. E o que é que nos é pedido aqui? É-nos pedido pela CIMAC exatamente isto: é a competência das Assembleias Municipais, e neste caso da de Viana do Alentejo também, dentro de algumas regras que a lei define, proceder à eleição de membros para a Assembleia da CIMAC. No caso dos municípios com menos de 10.000 eleitores, que é o nosso caso, temos direito a eleger 2 representantes para a Assembleia da CIMAC. E é exatamente isso que iremos aqui tratar hoje. Com algumas regras, cumprindo algumas regras que nos são definidas. Não sei se dá leitura ali no quadro. Conseguem ler bem? Sim? Portanto, primeira questão. Trata-se de eleger estes são estatutos antigos da CIMAC e que não estavam de acordo com a lei, porque nestes estatutos dizia 3 membros nos municípios até 10.000 eleitores. A lei diz 2 membros nos municípios até 10.000 eleitores. Na sequência disto, não sei se só por causa disto, senão, mas por isto seguramente, houve uma alteração dos estatutos da CIMAC. Portanto, o que está em causa, no nosso caso, é eleger 2 eleitos da Assembleia Municipal para a Assembleia da CIMAC. A eleição faz-se pelo Colégio Eleitoral, constituído pelo conjunto de dos membros das Assembleias Municipais, eleitos diretamente. Este eleitos diretamente significa que os presidentes de junta de freguesia aqui presentes não votam neste ponto. Portanto, é os membros eleitos diretamente, com exclusão dos presidentes de junta. A apresentação de listas que não podem ter um número de candidatos superior ao previsto no artigo anterior, ou seja, estamos a falar de 2 eleitos, que a nossa Assembleia irá colocar na CIMAC. Portanto, as listas devem ser feitas e não devem ter um número superior a este previsto. Portanto, não podem ter mais do que 2 elementos. Será um titular e um suplente, se quiserem, por cada lista. A votação processa-se no âmbito de cada Assembleia Municipal. E feita a soma dos votos obtidos por cada lista, os mandatos são atribuídos segundo o sistema de representação proporcional e o método da média mais alta de onde. Portanto, penso que isto está... Todos nós estamos mais ou menos familiarizados com esta linguagem. Penso que não temos dificuldade em entender o que é que está aqui. Portanto, para a votação neste ponto, o que é que eu proponho? Proponho que as forças políticas aqui presentes, se assim o entenderem, que proponham as suas listas. Cada lista não deve ter mais do que 2 elementos, um titular e um suplente. Aliás, deverá ter 2, nem menos nem mais, deverá ter 2. E o Colégio Eleitoral deverá votar na lista 1, 2, 3, A, B, C, aquilo que nós viermos aqui a definir como forma de fazer. Eu quero transmitir-vos que, pela parte da CDU, nós temos intenção de apresentar a nossa candidatura. A nossa lista... A proposta de titular serei eu próprio e a proposta de suplente será o António Grosso. Portanto, em representação da CDU, é esta a proposta que nós fazemos. Podemos chamar de lista A, ou lista 1, lista A. Lista A, se calhar, é mais claro. Portanto, quem quiser votar nesta lista, deverá votar lista A, ou uma coisa do género. Pergunto se outras forças políticas querem também apresentar as suas propostas. Sr. Presidente, boa noite a todos. Sr. Presidente da bancada do Partido Socialista, pretendo então apresentar também a lista, os elementos para esta lista, em como primeiro efetivo serei eu, Nuno Grave, e como segundo efetivo será Joana de Carvalho Galvão. Okay. Podemos chamar-lhe, por exemplo, lista B, por exemplo. Bem, Galinha. Tem que ficar. E o suplente. Não é só
os dois efetivos. É os dois efetivos e o suplente. Mas a senhora já sabe isso melhor que nós. Mas é esta a leitura. É esta a leitura que se deve fazer, totalmente disponível para... Na lei é, nos estatutos não, mas na lei é. Portanto, e nesse caso será suplente Bernardino António Magalinha Pinto. Então, Como eu sou suplente, estás mais tranquilo. Então, aceitamos que é esta a leitura. A lista deve conter 2 titulares e um suplente. É esta a leitura de todos. Então, sendo assim, terei que reformular a proposta que fiz inicialmente, em que os titulares serei eu próprio e o António Grosso, e o suplente será a Marília, que não sabia, mas ficou neste momento designada como suplente. Democraticamente foi tomada a decisão. Frederico. Antes da mesma, um cumprimento especial ao Sr. Presidente e a todos que aqui estão presentes. Queria apenas e só dizer, em representação do Viva, que o mesmo também pretende apresentar uma lista para este efeito, ou seja, como número 1, portanto, primeira titular Cecília Lopes, segunda titular Célia Sabino e como suplente iremos apresentar o Ricardo Soldado. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Se concordarem, podemos considerar, usando a ordem que foi transmitida, a lista A como a lista proposta pela CDU, a lista B como a lista proposta pelo Partido Socialista e a lista C como proposta pelo, devo dizer Viva, é assim que, Viva, proposta pelo Viva. A lista C. Estamos de acordo com isto? Então peço aos secretários, por favor, à Marília e ao Nuno, que vão distribuindo os papelinhos. Está claro para todos o que estamos a fazer e a forma como estamos a fazer? Não há dúvidas? Frederico? Relativamente ao apuramento de resultados, ele faz segundo método ontem, ou não? É? Ok, muito obrigado. Já vimos que há aqui algum desajuste entre a lei e os estatutos, mas nessa matéria é claro, é o método onde, sim. Temos, portanto, 15 boletins de voto. Lista A. Lista B. Lista B. Lista B. Lista C.
Lista A. É pequenino, mas é um A. Lista B. Lista A. Lista B. Lista C. Lista C. Lista C. Lista A. Lista A. Lista A temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos. Lista B, temos 1, 2, 3, 4, 5 votos. Lista C, 1, 2, 3, 4. 4 votos. Saiu à casa, portanto, claramente é o resultado da votação. Sendo assim, aplicando o método de onde, penso que não é difícil fazer contas. A lista A coloca o primeiro elemento e a lista B coloca o seu primeiro elemento e o segundo elemento da Assembleia Municipal. Portanto, estão designados, eleitos pela Assembleia Municipal de Viana para a Assembleia da CIMAC, eu próprio e o Nuno Gravo. Juntamente com este pedido de eleição, vinha também o pedido de autorização para nós disponibilizarmos os nossos e-mails para efeitos de convocatória das sessões. Não há problema. Peço depois aos serviços da Câmara, por favor, que façam chegar a informação à CIMAC para quando necessário. Frederico, faz favor. Poderia-nos recordar novamente a votação e dizer quem é que é o primeiro suplente para efeitos de constituição dos elementos a submeter à CIMAC, por favor? Nesse caso, temos mesmo de fazer as contas. Portanto, como nós elegemos dois elementos, o primeiro é o da lista mais votada e o segundo é o da segunda lista, neste caso, a lista do Partido Socialista. Por maioria de razão, o primeiro suplente deverá pertencer à lista do Viva, naturalmente, pela ordem da votação. Não pode, mesmo sem fazer contas, não pode ser de maneira diferente. Só pode ser assim. Está tudo tratado em relação a este ponto, estamos esclarecidos, podemos avançar. E o ponto seguinte é, o quarto ponto da nossa ordem de trabalhos, eleição de um presidente de junta de freguesia e seu substituto, também presidente de junta, para participar no 25º Congresso, não da Assunção, mas sim da Associação Nacional de Municípios Portugueses, que decorrerá nos dias 11 e 12 de dezembro em Aveiro. Portanto, aqui é claro, trata-se de eleger um presidente de junta. Como sabem, quem tem assento nos congressos da Associação Nacional de Municípios é o presidente de Câmara ou o seu substituto, o presidente da Assembleia ou o seu substituto e um presidente de junta eleito em Assembleia Municipal. Portanto, é o que está aqui em causa, é encontrar o terceiro elemento do Concelho de Viana que participará neste congresso. A votação é secreta, como é evidente, estamos a tratar de nomes. Como se trata de eleger um efetivo e um suplente, iremos fazer duas votações. A primeira votação será para eleger o titular, portanto o efetivo, e a segunda votação será para eleger o presidente suplente. É este o método que nós iremos seguir. Peço mais uma vez, distribua os papelinhos, por favor.
Portanto, a primeira votação é para eleger o presidente que nós indicamos e a segunda votação será para eleger o suplente desse. Branco, Rosinda, 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 Rosinda Gaio, branco, Rosinda, Rosinda Gaio, Frederico Carvalho, branco, Rosinda Gaio, Frederico Carvalho, Frederico Carvalho, Frederico Carvalho, Frederico Carvalho,
branco, branco, branco. Portanto, na Rosinda temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos. O Frederico temos 1, 2, 3, 4, 5 votos. E temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos branco. Desta forma, a Presidente de Junta eleita para estar no Congresso é a Senhora Presidente da Junta de Freguesia da Guiara, Rosinda Gaio. Vamos agora Senhor proceder... Presidente, peço desculpa, a bancada do Partido Socialista pretende apresentar uma declaração de voto no seguimento Faz favor. desta votação. Portanto, a bancada do Partido Socialista, declaração de voto, tendo em conta que a eleição deste ponto se refere a um Presidente de Junta de Freguesia e tendo em conta que o Presidente de Junta de Freguesia do Partido Socialista, Vasco Fialho, não se encontra disponível nas datas do referido Congresso, devido a questões de saúde, a bancada do Partido Socialista votará em branco neste ponto. Ok, ficará registado na ata. Muito obrigado. Vamos, como foi dito anteriormente, temos que eleger um Presidente de Junta titular e um suplente, portanto, iremos fazer nova votação para a eleição do Presidente de Junta suplente. Peço aos secretários que, mais uma vez, façam o favor de distribuir os papelinhos. Peço desculpa pela chatice, mas isto tem mesmo que ser assim. Tem que ser assim. Branco, 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 branco,
Frederico Carvalho. Frederico Carvalho. Branco. Frederico Carvalho. Branco. 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 Frederico. Frederico Carvalho. Portanto, temos 5 votos no Sr. Presidente da Junta das Alcáçovas, Frederico Carvalho. E 13 votos em branco. Fechamos assim o nosso quarto ponto e entramos no quinto ponto da Ordem de Trabalhos. Proposta de aprovação da segunda alteração ao mapa de pessoal. Senhor Presidente da Câmara, não sei se nos quer dar aqui uma explicação sobre os documentos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma breve explicação. Portanto, isto, normalmente, uma alteração ao mapa de pessoal numa altura destas não faria muito sentido. Se não fosse dois casos que temos neste momento, que nós achamos que temos que dar resposta o mais rapidamente possível. O primeiro caso deve-se a 2 pessoas que vão sair de uma divisão da Câmara, da divisão da Maridares, portanto, o Pimenta e a Ana Bento, que vão sair e aquela divisão vai ficar desfalcada. O outro caso é um caso que se está a passar com as escolas e tivemos numa reunião há poucos dias com os responsáveis e eles disseram-nos que a escola de Viana e de Alcáçovas tem apenas uma cozinheira. Portanto, no caso da cozinheira ficar doente, de haver algum inconveniente, as escolas ficam sem cozinheira, portanto, ficam sem refeições. Dado isto, nós tomamos por nossa iniciativa e trouxemos esta proposta aqui para vocês apreciarem e votarem, para darmos um pouco mais de rapidez a este problema, portanto, à solução para este problema. É apenas isto. Obrigado. Toda a gente recebeu os documentos, não é? Portanto, em princípio, todos sabemos do que é que estamos aqui a tratar. Estamos a falar de um posto de assistente técnico e um posto de assistente operacional. Pergunto se alguém quer fazer alguma intervenção sobre esta matéria, sobre estas matérias. Aparentemente não. E se assim sendo, iremos fazer desde já a votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Não havendo, consideramos o ponto aprovado por unanimidade. Passamos de seguida ao ponto 6 da nossa ordem de trabalhos, proposta de não aceitação em 2021 das competências previstas no Decreto-Lei número 55/2020, de 12 de agosto, que tem a ver com a ação social. A documentação que nos foi remetida foi este documento e eu pergunto ao Sr. Presidente da Câmara se quer explicar-nos alguma coisa em relação a esta matéria. Obrigado, Sr. Presidente. Eu explicaria, mas melhor do que eu, a Maria Dares explica este ponto. Se não se importar, se faz favor. Então, aqui, para não alongar muito a exposição, focar-me-ei naquilo que realmente importa como na tentativa, melhor dizendo, de sintetizar, portanto, esta questão.
Isto tem, portanto, esta questão tem início em 12 de agosto de 2020, com a publicação do Decreto-Lei 55/2020, que veio concretizar a transferência de competências no domínio da ação social. E este diploma, já no seu artigo 24º, determinava que os municípios e as entidades intermunicipais que não quisessem assumir essas competências em 2021 tivessem que comunicar esse facto à ADGAL após deliberação dos respectivos órgãos deliberativos, no nosso caso, Assembleia Municipal, no prazo de 60 dias a contar da publicação de um despacho que o próprio diploma, no artigo 16º, referia. Veio-se a constatar que esse despacho foi publicado no Diário da República no dia 8 de outubro de 2021. Então, 8 de outubro de 2021, se nós contarmos como parece ser a inclinação da ADGAL em dias corridos, portanto, temos aqui 2 meses, outubro, novembro, dezembro. Terminará sensivelmente para aí a 7 de dezembro, o prazo dos 60 dias, para a comunicação da não aceitação das competências em 2021. Se nada se disser, significaria que o município aceitaria as competências na área da ação social. Então, como é que se resolve? Se o procedimento fosse normal e com tempo, a proposta iria à Câmara e saía da Câmara para a Assembleia Municipal. Assim, atendendo a que a última Assembleia Municipal, antes do prazo do dia 7 de dezembro, é esta, o Sr. Presidente exarou este despacho, o processo seguiu de imediato para a Assembleia Municipal e o Sr. Presidente sujeitará este despacho na próxima reunião da Câmara Municipal. E é isto. Muito obrigado, Maria Dares. Obrigado, Dr. Maria Dares. Pergunto se alguém quer fazer alguma intervenção neste ponto, alguma questão que queiram colocar, por favor. Não vejo intenções disso. Assim sendo, iremos passar desde já à votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Não havendo, consideramos o ponto aprovado por unanimidade. Entramos no nosso 7º ponto da Ordem de Trabalhos, proposta da segunda alteração modificativa ao Orçamento da Receita. Mais uma vez, Sr. Presidente, ou a Dra. Maria Dares, se assim o entender. Muito obrigado, Estevão. Eu peço à Maria Dares que explique este ponto, que é mais fácil para vocês entenderem. Ora bem, isto tem apenas que ver com a entrada de uma verba de 15.000 euros que de facto não tem uma rúbrica aberta no orçamento da Receita. E daí, isto tem que ver com projetos com participação comunitária e não tem rúbrica adequada para dar entrada destes 15.000 euros. Daí que tivesse que ser feita uma alteração modificativa que anteriormente se chamava revisão ao orçamento e cuja competência para a aprovação é da Assembleia Municipal. Portanto, é apenas dotar o orçamento da Receita desta rúbrica para os 15.000 euros poderem entrar no orçamento da Receita da Câmara. Mais nada. Muito obrigado, Maria Dares. Muito obrigado. Alguma questão que alguém pretenda colocar sobre este ponto? Bengalinha? Por acaso não tenho aqui a identificação do projeto. Costuma dizer-se para casa até pedras, não é? Portanto, 15.000 euros também serão
seguramente bem arrecadados. Doutora Maria Dares, é possível a informação ou não? De momento não. Não a tenho ok. aqui, não. Ok. Mais alguma questão que queiram colocar, por favor? Se não, vamos submeter o ponto à votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Está o ponto aprovado por unanimidade. Esgotamos assim a nossa ordem de trabalhos e quero deixar aqui um pedido de desculpa por um erro que eu próprio cometi. Quando este edital foi lançado, eu, na minha página pessoal, partilhei informação com o objetivo de fazer um apelo à participação, dar a conhecer a todas as pessoas que ia haver uma Assembleia e fazer um apelo à participação. E erradamente dei a informação que, tratando-se de uma Assembleia Municipal extraordinária, poderia ter a presença de público, mas que o público não poderia intervir. Foi isto que eu escrevi. Ora, isto não corresponde à verdade. Chamaram-me a atenção e eu agradeço a quem me chamou a atenção e, verificando o regimento, aquilo que o regimento, na verdade, diz é: tratando-se de uma Assembleia Municipal ordinária, existe um período do público, 15 minutos, creio que é 15 minutos, antes da ordem de trabalhos, e depois um segundo período de até 30 minutos no final da ordem de trabalhos. Tratando-se de uma Assembleia ordinária. Tratando-se de uma Assembleia extraordinária, como é o caso, o primeiro período do público não existe, mas o segundo período existe. Portanto, o segundo período, até 30 minutos para a intervenção do público, existe. E quero penitenciar-me por isso, porque dei uma informação errada, claramente toquei de ouvido e dei a informação errada. Já foi verificado e é realmente assim que está no regimento. Por isso, entramos no período destinado ao público e eu, congratulando-me com a presença de algum público, que para nós é sempre importante, pergunto se algum elemento do público aqui presente quer colocar alguma questão. Porque se quiser, pode. Não vejo manifestação de intenção. Senhor Vereador, deixem-me só fazer também um ajuste à informação. Os eleitos da Assembleia Municipal e os eleitos da Câmara aqui presentes não são público, são eleitos. Portanto, o período do público é destinado ao público. Faz favor? É um pedido de esclarecimento que tem a ver com este ponto, no caso de uma Assembleia Extraordinária, se o público pode falar sobre qualquer tema ou só sobre os temas abordados na reunião. É uma dúvida. Gostava de saber até para o futuro. Não, a intervenção do público, nem nas ordinárias, nem nas extraordinárias, se deve apenas cingir aos pontos da ordem de trabalhos. O público, quando vier com o público, tem a liberdade de colocar os assuntos que muito bem entender. Os eleitos, obviamente, devem cingir-se às suas intervenções dentro dos pontos da ordem de trabalhos. O público, nos períodos para isso destinados, tem toda a liberdade de colocar as questões que muito bem entender, sem qualquer restrição. Não vejo ninguém do público com manifestação de intenção. Se assim for, vamos encerrar aqui esta nossa primeira Assembleia Municipal deste mandato, para além da tomada de posse, como é evidente. Eu queria fazer uma pergunta ao Sr. Presidente antes de formalmente encerrarmos. Sabemos que em dezembro teremos que nos encontrar numa Assembleia Ordinária. Se tem alguma expectativa de quando é que isso poderá acontecer? Até para eu ajustar aqui os meus despedimentos desta noite. Eu há bocado estive a ver com a Maria Dares, estivemos a olhar para os mapas e tínhamos uma previsão, salvo erro, de dia 30, não foi? 30 de dezembro. Isto porque temos que, antes, aprovar o orçamento na reunião de Câmara e temos que contar sempre com 8 dias antes de convocarmos os membros da Assembleia. Portanto, essa reunião de Câmara, Maria Dares, tens de cor? 21. Daria 20. Antecipávamos um dia. Antecipávamos um dia, portanto, em vez de ser às quartas-feiras, seria uma terça-feira, seria dia 21, contando depois os 8 dias, daria no dia 30. Portanto, isto são as previsões que nós pensamos não falhar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, assim sendo,
Quero desejar-vos a todos e às vossas famílias um excelente Natal. Não vos desejo, por maioria de razão ainda, uma boa... Desculpa? Sim, eu a seguir vou já fechar a sessão e depois a seguir vamos fazer a leitura da ata, claro. Queria só desejar-vos um bom Natal a vocês e às vossas famílias. Não vos podendo desejar ainda um excelente ano, porque aparentemente ainda nos iremos voltar a ver antes do final do ano. Vamos parar aqui um bocadinho a sessão. Eu não sei se a doutora Maria já tem a ata em condições. São 5 minutos, 5 minutos. Fazemos um pequeno intervalo e, aproximadamente dentro de 5 minutos, iremos ouvir a leitura da minuta da ata para fazer a respectiva votação. Muito obrigado a todos. Doutora Maria das, parece que já estamos em condições de ouvir a minuta da ata. Faz favor. Senhor Presidente, deixe-me só dar aqui uma informação que a digitalização estava mal feita e eu não conseguia ver a que projeto é que se referiam os 15.000 euros. Entretanto, já consegui essa informação e, de facto, isto tem que ver com o financiamento relativo à implementação de uma rede de Wi-Fi em diversos locais do Conselho. É o projeto Wi-Fi for... Exatamente, é isso mesmo. Portanto, é uma transferência relativa a uma convenção entre a Agência de Execução para a Inovação e as Redes e o município de Viana do Alentejo. Estes 15.000 euros têm a ver com isso. Devia haver, mas de facto a digitalização estava cortada. Isto foi uma questão técnica. E então, olha, mas pronto, resolveu-se ainda aqui durante a Assembleia, o que é bom. No dia 29 de novembro de 2021, pelas 21 horas, no piso superior do edifício do Cineteatro Vianense, reuniu a Assembleia Municipal em sessão extraordinária, tendo como ordem de trabalhos os pontos constantes do edital de 25 de novembro de 2021, devidamente publicitado. O Sr. Presidente declarou aberta a sessão e, após cumprimentar todos os presentes na primeira sessão deste órgão no atual mandato, entrou de imediato na ordem de trabalhos. Primeiro ponto, deliberado por unanimidade, aprovar a ata em minuta no final da sessão. Segundo ponto, deliberado por unanimidade, delegar no Sr. Presidente da Câmara a competência para assumir compromissos plurianuais nas situações previstas no número 3 do artigo 6º da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, Lei 8 de 2021, de 21 de fevereiro. Terceiro ponto, nos termos do artigo 83 do anexo 1 à Lei nº 75 de 2013, de 12 de setembro, na atual redação, procedeu-se à eleição de 2 membros efetivos e 2 membros suplentes para a Assembleia Intermunicipal da CIMAC. Foram apresentadas 3 listas, lista A pela CDU, lista B pelo PS e lista C pelo VIVA. Mediante votação por escrutínio secreto, a lista A obteve 6 votos, a lista B 5 votos e a lista C 4 votos. Por aplicação do método DONT, foram eleitos os seguintes membros. Primeiro efetivo, Estevão Pereira, da CDU. Segundo efetivo, Nuno Grave, do PS. Primeiro suplente, Cecília Lopes, do VIVA. Segundo suplente, António Manuel Grosso, da CDU. Quarto ponto, procedeu-se à eleição, mediante votação por escrutínio secreto, de um presidente de junta de freguesia e seu substituto, também presidente de junta de freguesia, para participar no 25º Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, que decorrerá nos dias 11 e 12 de dezembro, em Aveiro. Na eleição para o presidente de junta efetivo, foi eleita a senhora presidente da junta de freguesia de Aguiar, Rosinda Gaio. Como presidente de junta de freguesia suplente, foi eleito o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Alcáçovas, Frederico Carvalho. Os eleitos do PS apresentaram declaração de voto. Quinto ponto, aprovada por unanimidade a segunda proposta de alteração ao mapa de pessoal. Sexto ponto, deliberado por unanimidade não aceitar em 2021 as competências previstas no Decreto-Lei nº 55 de 2020, de 12 de agosto, relativas à ação social. Sétimo ponto, aprovada por unanimidade a segunda alteração modificativa ao Orçamento da Receita. Terminada a ordem de trabalhos e havendo público na sala, o Sr. Presidente da Assembleia declarou aberto o período para a sua intervenção. Não se verificou, contudo, qualquer intervenção do público. O Sr. Presidente desejou boas festas a todos e, após leitura e votação da minuta da ata, declarou encerrada a sessão.
Obrigado, doutora Maridade. Parece que havia uma questão, Frederico, faz favor. É uma questão de pormenor relativamente à redação da ata. Eu acho que a doutora Maria Dares teve aí um pequeno equívoco relativamente à deliberação do ponto 3. Nós elegemos 2 elementos efetivos e um suplente, e não 2 efetivos e 2 suplentes. Têm que ser indicados 2 suplentes também. Então foi imprecisão nossa da Assembleia quando determinámos ou quando questionámos? Têm que ser indicados, mas como resulta diretamente da aplicação do método, portanto, o segundo suplente recai no membro da Esclarecido CDU, então. tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Pergunto então se alguém quer colocar mais alguma questão sobre a minuta da ata. Se não, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Não havendo abstenções, está a minuta aprovada por unanimidade. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela presença e encerramos aqui a nossa reunião da Assembleia Municipal. Até à próxima. Muito obrigado, boa noite a todos também.